Bem, vamos em frente então, maestro. A gente segue por aqui, né? Chegamos naquele momento do programa em que a gente fala um pouquinho de leis, fala um pouquinho de direitos e deveres, né? Porque nem todo mundo entende de lei, mas todo mundo precisa dela aí no dia a dia. E é por isso que a gente está sempre aqui conversando com o advogado, doutor Paulo Feitosa, né? Para quem já dou meu bom dia. Mas antes, né? Hoje, o assunto que a gente trata com o doutor Paulo Feitosa envolve uma situação que gerou muita revolta, né? Eu vi essa semana, passageiros de São Gabriel da Cachoeira ficaram praticamente ilhados depois de problemas envolvendo voos sem alternativa de outra companhia aérea para retornar ou seguir viagem. Isso é algo muito frequente na nossa região, né? Porque em regiões até mais isoladas aqui do Amazonas, a dependência de uma única empresa torna o impacto ainda maior para o consumidor, né? E esse é o tema de hoje que a gente vai conversar com o doutor Paulo Feitosa. Bom dia, Daniel, e bom dia a você, nosso ouvinte aqui da Rádio Difusora, do quadro Direito ao Ponto. E esse caso é muito sério porque mostra uma realidade da nossa Amazônia, que pouca gente de fora conhece e entende. Em cidades como São Gabriel da Cachoeira, Parintins, Tefé, Tabatinga, muitas vezes o consumidor depende de uma única companhia aérea. Então, quando ocorre o cancelamento, atraso excessivo ou falha operacional, o passageiro não fica só prejudicado, ele literalmente fica sem alternativa. E isso aumenta ainda mais a responsabilidade da empresa no dever de dar assistência e informação. Certo. Doutor, juridicamente muda alguma coisa quando a cidade depende praticamente de uma única companhia aérea? Posso garantir a você e ao nosso ouvinte que muda muito na análise do impacto causado ao consumidor. Porque aqui a gente não está falando apenas de conforto ou simplesmente um mero atraso. Em locais isolados, o cancelamento pode afetar um tratamento médico, o trabalho, a conexão entre famílias e até o abastecimento da cidade. A empresa conhece essa realidade logística e justamente por isso tem um dever maior de cuidado e assistência. Entendi. Doutor Paulo, e o passageiro fica obrigado a aceitar qualquer solução que seja imposta aí pela companhia? Como diria minha mãe, nananina não, o consumidor continua tendo direito básico à informação clara, assistência material e alternativas razoáveis. O problema é que em cidades sem concorrência aérea, muitas vezes o passageiro acaba ficando refém, sem escolha na prática. E quando isso ocorre, gera uma espera abusiva, um abandono ou prejuízos bem concretos. A situação pode gerar responsabilização civil da empresa. Isso quer dizer dano material e ainda o famoso dano moral. Entendi. Doutor, a ausência de outra companhia aérea pesa numa eventual indenização, nesse caso aí? Pode não, deverá pesar e muito, porque aumenta a vulnerabilidade do consumidor, ou seja, a fragilidade dele diante da companhia aérea. A justiça costuma analisar não apenas o cancelamento, mas as consequências reais daquela falha. Ficar preso numa cidade sem alternativa de transporte aéreo agrava bastante o impacto da situação. Entendi. Mas, doutor Paulo, o que o passageiro deve fazer, então, numa situação dessas? A regra aqui é guardar provas, ou seja, bata foto do painel, das mensagens da companhia, comprovante de gastos, protocolos e registros da falta de assistência. Isso ajuda a demonstrar o tempo de espera, a ausência de solução e os prejuízos abarcados pelo consumidor. Tudo isso é muito importante numa futura ação. Entendi. Então não é exagero, né, doutor, dizer que existe um problema de consumo sério nesses casos. Pode até aparentar, mas não é exagero nenhum. Quando existe dependência de uma única companhia aérea, o dever de responsabilidade precisa ser proporcional ao impacto que aquela atividade gera na vida das pessoas. O consumidor amazônida não pode ser tratado como um cidadão de segunda categoria, só porque mora distante dos grandes centros. Tá certo, tá bom. Bem, esse foi então o tema de hoje, aqui do nosso quadro, da nossa conversa com o advogado, doutor Paulo Feitosa. Mais uma vez, muito bom dia e obrigado aí pela conversa, viu?
Daniel, queria agradecer a você pelo bate-papo e o nosso ouvinte que nos prestigia aqui no Direito ao Ponto. E lembrar que o nosso isolamento geográfico aumenta em muito o dever das companhias aéreas diante da legislação consumerista. Quanto maior a dependência do serviço, maior deve ser o sentimento de responsabilidade, de informação e assistência das empresas, previsto nas resoluções, bem como na legislação, porque dignidade e respeito precisam pousar também aqui na nossa Amazônia. Um ótimo dia, que Jesus o abençoe. Amém. Obrigado, doutor Paulo. Doutor Paulo, você encontra no Instagram, @PauloFeitosa, Feitosa com Z, né? Sempre abordando, trazendo aí assuntos de uma forma, assuntos jurídicos, né? De deveres, de direitos, principalmente, né? De todos nós aí, mas de uma forma muito leve, muito objetiva e de fácil entendimento. Entra lá no Instagram, @PauloFeitosa, Feitosa com Z. Direito ao ponto.